para a gente agradecer. Porque se não é o público que está sentado na cadeira, a nossa função ia ser já quase nula. A gente tem que fazer muito esforço para melhorar a gente, porque 99% do trabalho Deus faz com eles. Vou dar uma orientaçãozinha para as irmãs que estão aqui pela primeira vez. Hoje é dia de reunião de orientação. No horário das 9 às 10 que vai acontecer essa reunião aqui nesta mesa, a gente pede para todos, inclusive para vocês entenderem. Pensar em Jesus, fazer prece. Os irmãos vão ser recebidos aqui amorosamente, mas eles vêm da forma que eles entendem que vão se comunicar, e nós mesmos vamos ajudar esses irmãos e a gente que é o primeiro que é ajudado. Então nesse horário façam preces, façam orientações. É mais ou menos o mesmo processo de uma UTI. No pronto-socorro, a pessoa chega desesperada. Doutor, está doendo tudo. Ele fala aonde? Até ele achar lugar demora um pouquinho. Estão fazendo prece, porque a prece ajuda muito a eles e ajuda a gente. Então nesse momento, vou pedir a todos os presentes fecharem seus olhos físicos e vamos colocar em nossa mente a figura meiga de Jesus, e ele se aproximando com um sol bem bonito, radioso, lindo e formoso, vai nos energizando, e ele vai nos pegar no colo e vai nos falar conosco. Ele diz: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. O que desejas? A gente pode falar para ele que ele vai ouvir e vai nos mostrar o caminho para Deus. Que a gente possa ser feliz no dia de hoje, que a felicidade também pode ser para nós, como para todos. E a felicidade também é trabalhar, servir, doar, fazer preces. Agradecendo a Deus nessa oportunidade, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, Senhor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai as nossas dívidas e ofensas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas ajuda-nos a livrar do mal. Só vós é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Saudando também a nosso irmão Antônio de Oliveira, nossa fundadora Adalgisa da Silva Mendes, e a todos os mentores e benfeitores que estão aqui nos esperando, nos aguardando para chegarmos. Nessa comunhão a gente aprender um pouco mais sobre o livro dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite de novo. Eu já vim aqui, você estava aqui? Não, eu vim aqui uma vez, essa segunda vez. Meu nome é Viviane, eu sou de Guarulhos, trabalho em 2 casas espíritas, André Luiz, na Vila Galvão, e Joana de Ângeles, que fica na Vila Rosário. Tá? Eu trouxe para vocês as questões a partir da questão 394, né? Que o Wagner passou para nós, e aí eu pensei assim, né, eu gosto de ter um tema para refletir sobre, porque eu sou professora de formação e eu trabalho no Estado, né, sou professora do Estado de São Paulo, e aí mesmo eu sendo professora de língua portuguesa, eu ainda tenho muita dificuldade com a literatura dos livros, e eu sou espírita há 30 anos, então a gente lê, mas eu prefiro que tenha um tema para a gente refletir, né? Então eu coloquei aqui, qual é o objetivo dessas questões? É explicar o motivo pelo qual esquecemos nossas vidas passadas, e como isso afeta nosso crescimento espiritual. Eu sou de uma família basicamente evangélica, então aquela religião para mim não fazia sentido, mesmo eu criança, mas eu sei que eu nasci onde eu deveria ter nascido, e eu tive que aprender como eu aprendi. Então por tudo isso eu sou muito grata, mas para mim não fazia sentido, né? Aí eu encontrei o Espiritismo, e aí eu achei que começou a fazer sentido algumas questões para mim, né? Eu tenho um filho de 18 anos, e tenho uma tia que tem 2 filhos. Os 2 filhos dela têm a doença do X frágil. Por que o meu não? O dela sim, né? Eu tenho uma condição física, teoricamente natural, ando, me movimento sozinha, e tem várias pessoas que têm algumas dificuldades. Por que essa diferença? Então, na igreja aqui, na religião que eu vim, não explicava. E o Espiritismo explica.
E eu falei assim, então é aqui que eu vou, né, vou me aconchegar. Só que uma coisa que me tirava o sono era isso. Eu não sei o que eu fiz. Por que eu estou pagando? Né? Eu não sei a dívida, né? Então por quê? E aí essas questões, ela veio para que a gente refletisse sobre isso. Para que a gente inicie as questões, eu trouxe alguns slides que para a gente pensar nesse véu do esquecimento das vidas passadas, eu preciso entender que existe uma reencarnação. Ou seja, que eu já vim aqui, não é a primeira vez, né? Então a reencarnação o que é? É um processo que a gente, enquanto espírito, volta para a vida em um outro corpo. E isso justifica muitas coisas, né? E por que tem? Qual é a importância da reencarnação? Ela permite que a gente se corrija e se melhore. Então a função dela é que a gente evolua. E a função do esquecimento? Ele tem dois pontos. A proteção psicológica, que evita que o espírito carregue sobrecarga emocional e mental das vidas passadas, que poderia dificultar o progresso. Eu não sei se é só na minha família, mas existem pessoas no meu meio familiar, que é assim, de primeiro grau, que eu não escolheria como amigo, porque é muito diferente de mim. Né? Eu não sei se é só comigo. Mas é assim, ó, é aqui, ó, não dá para falar que não é. Né? A gente estava falando disso, estava numa reunião de amigos, falou, meu Deus, mas fulano é assim, fulano é assado. E aí eu falei assim, ó, você escolheria ela como amiga? Deus que me livre! Como que você vai evoluir? Se ela estiver, né, no nosso meio. E como que vem? Família. Ai, todo mundo da minha família é assim? Não, tem aqueles que vêm para dar um apoio moral, né? Falar, não, a gente tem uma boa relação, então a gente, né, vamos junto que a Viviane é difícil, mas meu pai e minha mãe são bons, então vamos levar ela assim, né? Então a gente, é uma proteção o esquecimento. Tudo bem? Eu fico pensando, né? Imagina aquela pessoa lá do meu primeiro grau ali, o que eu fiz para ela, o que ela fez comigo. E é quase uma ordem, os pais de amar os filhos e os filhos respeitar os pais, né? Então, quando isso não acontece, que a gente vê, quando isso não acontece, a gente se assusta. Como uma mãe não ama o filho? A gente imagina que tem alguma coisa que a gente não lembra. Por quê? Para nos proteger. Porque pense só. Imagina aquela pessoa mais desafiadora. Está crescendo lá na sua barriga e você está percebendo. O pai fala, meu Deus, lá vem aquele espírito, meu nosso, né? Como que aconteceria? Outro ponto, uma função importante do esquecimento, eu coloquei aqui 2 vezes, né? Aliás, o véu do esquecimento, ele é parecido com o quê, né? Com uma cortina que impede a visão clara das vidas passadas. Então, eu tenho alguma breve lembrança de alguma coisa, mas não fica nítido, né? Então, é algo que fica meio escurecido. Então, para que a gente fale sobre essas questões que inicia-se na 394, eu pensei da gente refletir sobre isso antes, né? Sobre por que eu não lembro, qual que é a função, será que é proteção? Né? Então aí eu começo a lembrar de algumas coisas que não é muito agradável e eu entendo que é uma proteção. Né? E aí eu peguei a questão 394 do Livro dos Espíritos. Vocês já viram, já leram essa questão? Ela é dificílima. O Wagner me passou na segunda-feira, né? Ela é extremamente difícil. E eu sou professora de língua portuguesa, então, teoricamente, seria mais fácil para mim, né? Mas aí eu falei assim, ó, até a leitura do livro, ela é complexa. Então, o que eu fiz? Tem uma coisinha que hoje chama AI, né? Ou IA, que é inteligência artificial, né? Então, eu peguei os textos mais complexos e coloquei lá para dar uma facilitada para nós.
E aí eu trouxe as questões na íntegra, numa linguagem mais simples, tá bom? E aí a questão 394, Kardec pergunta para os espíritos. Nos mundos mais avançados do que a Terra, onde as pessoas, que eu não acho que são pessoas, né? São os espíritos, porque pessoas tem aqui, né? Onde as pessoas não enfrentam problemas físicos ou doença como nós, elas são mais felizes do que nós? A felicidade é relativa e geralmente a sentimos ao comparar com uma situação pior. Então, se eu, nesse mundo, se eu estou com problema financeiro, se eu tivesse muito dinheiro, eu seria mais feliz? E não tem resposta certa e não tem resposta errada. Tudo depende do momento, né? Então eu não tenho muito dinheiro, tenho algumas contas para pagar, o pagamento chegou, mas não deu para pagar tudo, mas eu estou saudável, a minha família está em harmonia, a gente consegue conversar, está tudo caminhando, né? E aí eu estou triste? Ah não, eu tenho muito dinheiro, não tenho problema de boleto, está tudo resolvido, mas estou acamada, na minha casa é uma guerra, o meu trabalho eu vou porque sou obrigada, eu tenho dinheiro, mas estou feliz? Né? Então eu acho que são pontos que a gente precisa pensar, isso nesse mundo e em outros mundos, né? Mesmo que alguns desses mundos sejam melhores que o nosso, eles ainda não são perfeitos e seus habitantes têm suas próprias razões para se sentirem felizes, mas de uma forma diferente da nossa. O que é a felicidade? Né? Nós aqui no planeta Terra relacionamos muito a felicidade a coisas, né? E a felicidade, ela não é coisa, ela é interna, é estado de espírito. Aqui na Terra, um rico pode não passar pelas mesmas dificuldades materiais que um pobre, mas ainda assim enfrenta problemas que tornam sua vida difícil. Então, será que os habitantes desse mundo mais avançado não se sentem infelizes como nós nos sentimos e não ficam insatisfeitos com sua sorte, esquecendo-se de comparar com existências inferiores? Então, será que eles têm problemas lá? Será que eles veem dos nossos problemas, eles ficam felizes, falam, ai, graças a Deus eu saí daquele lugar? Ou será que eles, para que eles estejam bem também, a gente precisa melhorar, né?